Olá, povo abençoado da Quarta Região, Deus abençoe vocês. Bispo Bruno Roberto em mais um Quarta com Bispo, todas as quartas-feiras às 20 horas aqui pelo nosso canal do YouTube. Nós temos esse nosso encontro semanal onde eu apresento sempre um texto bíblico, uma reflexão a partir, considerando um texto a partir da palavra de Deus e também apresentando ênfases pastorais para o meu rebanho abençoado de Minas Gerais, do Ceará e do Espírito Santo. Hoje é dia 15 de janeiro e nós ainda estamos vivendo esse tempo de ficar tateando os primeiros momentos, as primeiras expectativas quanto ao ano de 2025. E eu já tenho grandes expectativas esse ano, eu reconheço que eu estou precisando nesses dias tirar alguns dias de férias, porque nós não tiramos férias do ministério, não há férias de ministério, não há aposentadoria de ministério. O que há é férias do ofício que você carrega e um tempo onde você precisa estar fora do ministério ativo, da ação ativa dos protocolos que o ministério que Deus te deu gera sobre a sua vida. Então, uma coisa é o ministério, outra coisa são os encargos próprios desse ministério. E aos encargos próprios do ministério que você recebeu, na Igreja Metodista, por exemplo, você tira férias, 30 dias no ano sobre ele, e também na Igreja Metodista, depois de alcançar uma determinada idade, você também se aposenta, você também é jubilado desses encargos do ministério que você recebe. Mas o ministério em si não tem férias nem aposentadoria. Eu espero ter feito você entender aonde eu quero chegar. Mas a verdade é que para o nosso ofício, o ofício que nós recebemos do ministério, a esse sim nós precisamos de um descanso. E esses primeiros dias do ano, não sei para vocês, mas para mim tem sido dias de muita intensidade, muito trabalho, muita coisa que precisa ser colocada em ordem para o novo ano. Aí depois que tudo isso é colocado em ordem, aí sim, eu geralmente tiro 15 dias no início do ano e os outros 15 dias no meio do ano. Mas enquanto isso não é possível, a gente vai caminhando aqui. Mas quero dizer que mesmo com férias, Natal, Ano Novo, com chuva, com sol, nós estamos aqui para o Quarta com Bispo. Então hoje estamos aqui, na semana que vem, se Deus quiser, estaremos também. Só quando houver uma intercorrência muito severa que o Quarta com Bispo não vai ser apresentado. Tirando isso, a gente vai estar sempre por aqui. E hoje eu quero compartilhar princípios da palavra de Deus com vocês a partir do texto bíblico de Gênesis, capítulo 37, versículos de 5 a 11. Gênesis 37, do 5 ao 11. E a partir dessa leitura, eu quero então poder compartilhar com você alguns princípios. Diz assim o texto: Teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam por causa dos seus sonhos e por causa das suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou aos seus irmãos e disse: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e as estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, e o seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Seus irmãos o odiavam e o seu pai guardava esse negócio no seu coração. Esse texto é espetacular, porque ele mostra uma pessoa, uma personagem da Bíblia que todo mundo conhece, chamado José, que de forma inocente, não vejo aqui, não consigo interpretar no texto, pelo menos não é isso que o texto me sugere,
que José estava ali querendo tripudiar em cima dos seus irmãos, mas se viu à vontade dentro de casa, no meio dos seus irmãos, do seu pai, para contar suas aspirações, seus sonhos. E ali ele só arrumou problemas por causa disso, né? Porque ao contar os seus sonhos para o seu pai, para os seus irmãos, ele acabou fazendo com que a inveja dos irmãos escalasse níveis mais abrangentes e até o seu próprio pai ficou meio cabreiro com ele. O próprio Jacó, Israel, disse para José: rapaz, que história é essa? Como é que vai ser esse negócio? Então eu, sua mãe, seus irmãos, todo mundo vamos te servir nessa terra, nós vamos nos inclinar diante de você, porque o sonho de José dizia exatamente isso, que todos os astros do mundo estavam se inclinando para ele, sol, lua, estrelas, e também os feixes, os amarrados de trigo dos seus irmãos se inclinavam diante do amarrado de trigo dele. Então aquilo fez com que os irmãos tivessem mais ódio ainda, invejassem mais José, e o próprio pai ficou meio cabreiro com ele. A verdade é que contar o sonho para os seus irmãos e para a sua família gerou problemas para José, perdão. Eu já vi e já ouvi pregadores dizendo o seguinte: não, é melhor que você não conte os seus sonhos para ninguém, sonhos é para você ficar só contigo, não conta para mais ninguém, porque você vai despertar inveja das pessoas. Bem, eu não me sinto à vontade, por conta desse texto, a ratificar uma declaração como essa, a confirmar uma declaração como essa. Eu acho que existem casos que você deve guardar os sonhos e as aspirações para compartilhar em momentos específicos e adequados, e acho que você também deve guardar sonhos e aspirações profundas do seu coração para compartilhar com pessoas que você entende que podem beneficiar você de alguma forma, podem te ajudar. Você não deve mesmo ficar contando suas aspirações a todo momento e a qualquer pessoa. Mas eu não me sinto à vontade para dizer que você não deve contar sonhos para ninguém. Mas a verdade é que não é nem isso que eu quero destacar aqui nesse texto. Eu quero destacar aqui o alto preço que José pagou pelos seus sonhos. E ele só viria a ver os sonhos de Deus na sua vida se concretizarem, se consumarem, serem efetivados muitos anos depois, e depois de uma jornada muito grande, muito intensa, muito severa, muito significativa, de muitas marcas. O que eu quero dizer com isso é que, semelhantemente a José, tem muita gente que está deixando de sonhar ou abrindo mão de sonhos que tem ou tiveram em algum momento por conta do medo que tem com os desgastes dos sonhos. Tem gente que tem tanto medo com os sonhos, com os desgastes dos sonhos, que já abre mão dos seus sonhos de cara. Então, tem gente que, como José, paga o preço dos sonhos, e quem paga o preço dos sonhos acaba vendo que os sonhos, acaba percebendo, chegando à conclusão de que os desgastes dos sonhos valem a pena porque eles acabam cobrindo todo o desgaste que você teve. Eles acabam sendo melhores, é o que a Bíblia fala, que uma coisa acaba suplantando a outra em abundância. Da mesma forma, tem gente que acaba abrindo mão dos sonhos quando pensa, quando vislumbra os desgastes que vão ter que pagar por conta dos seus sonhos. E a verdade é que quando a gente olha a vida de José, a gente chega à conclusão de que vale a pena sonhar. E eu vim aqui nessa noite dizer a você de forma muito simples e rápida de que vale a pena sonhar, pelos motivos muito simples que nós percebemos a partir da vida de José. Vejamos as áreas que José teve desgastado, as áreas que ele acabou desgastando, as áreas que ele acabou visualizando na sua vida e vivendo na prática desgastes, e vejamos o que aconteceu com José nessas mesmas áreas quando o sonho de Deus na sua vida ou os sonhos de Deus na sua vida se concretizaram. Eu posso aqui citar algumas áreas. Quer ver uma área que José teve muito desgastada na sua vida por conta dos sonhos? A área familiar. Áreas frustradas que ele acabou pagando preços altos e que depois, quando os sonhos foram concretizados, ele olhando para trás chegou à conclusão de que valeu a pena. Por conta dos seus sonhos, a sua área, o seu ambiente familiar,
o seu aspecto familiar ficou muito desgastado. Tanto é que a Bíblia diz, o texto que nós acabamos de ler, que os seus irmãos o invejavam mais ainda, cada dia mais. Ele contava sonho, ele compartilhava aspirações e os irmãos o odiavam mais ainda. E o seu pai, que o amava demais, também ficou cabreiro com ele. Que história é essa, mulher? Quer dizer que nós vamos nos dobrar diante de você e te servir nessa terra? Então essa foi uma das áreas que José teve muito desgastada, rompimentos, mágoas. Tudo porque a mediocridade dos seus irmãos não cobria, não acolhia que Deus estava levantando um dos seus irmãos, que no caso era José, para ser uma pessoa de ações muito relevantes. Isso acontece às vezes dentro de casa, e eu vou tornar um pouco mais abrangente essa ideia de casa para o ambiente mais próximo. Às vezes as pessoas que estão próximas a nós, que se dizem amigas e tudo mais, são pessoas que têm dificuldades extremas com o nosso crescimento, com um sonho, com uma aspiração, com um desejo de avanço. Porque tem amigo, entre aspas, que só é seu amigo enquanto, de alguma forma, você tiver subjugado a ele. O dia que você tiver um vislumbre de suplantá-lo em alguma coisa, ele deixa de ser seu amigo. Isso é uma realidade. Essa é uma realidade, digo. Então veja que na vida de José isso aconteceu de forma muito dolorida. Tanto é que os seus irmãos fingem ali que ele foi comido por um animal na selva e acabou mentindo ao seu pai, porque na verdade eles venderam o irmão para povos distantes. Então houve um rompimento familiar, tudo por causa das ambições, dos sonhos, das aspirações de José. Quer ver uma outra área que José viveu desgastes grandes? Foi na área da credibilidade. A sua credibilidade foi colocada à prova e ele acabou sendo penalizado como alguém que não tinha credibilidade satisfatória por uma mentira que a mulher do seu chefe acabou criando. A mulher do Potifar, que tinha assédios sexuais a ele incisivos, recorrentes, e ele, como um jovem que queria se guardar para Deus, sempre negando os assédios da esposa do seu patrão, até que um dia ela forjou lá uma arapuca para ele, rasgou a sua roupa e disse que ele, pelo contrário, estava assediando e forçando-a a ter relações sexuais com ela. Quando, na verdade, isso era uma mentira das grandes. Mas mesmo assim, confiaram na palavra da mulher de Potifar e não na palavra de José. E ele foi colocado numa prisão por conta disso. Então, ele teve também a sua credibilidade arruinada. Então, veja, ele já teve problemas com a família, depois ele tem problemas com a sua credibilidade. E tudo por conta de uma ambição de servir a Deus em estruturas grandes. Tanto é que quando a mulher de Potifar tenta ali de todas as formas assediá-lo, ele diz o seguinte: eu não posso cometer esse pecado contra o meu Deus. Então não foi simplesmente porque ela não era uma mulher atraente ou porque ele tinha muito apreço pelo seu esposo, mas porque ele não queria trair o Deus que ele servia. Olha que coisa fantástica. Ele estava tão concentrado, ele estava tão focado nos sonhos e nas ambições de Deus na sua vida que, por causa desse foco que ele tinha em agradar a Deus, ele decidiu não pecar com a mulher do seu patrão. Mas mesmo assim, por conta de ser firme e focado nos seus sonhos, sua credibilidade foi para o lixo. Uma outra área que José teve comprometida e desgastada por conta dos seus sonhos foi a área emocional. A área emocional. Veja que quando ele reencontra com os irmãos, ele faz um jogo ali com os irmãos de deter o seu irmão mais novo, Benjamim. De alguma forma, ele começa a fazer um jogo emocional ali com os irmãos, tudo mostrando que, de alguma forma, aquilo que os irmãos fizeram contra ele lá atrás, aquilo tinha entrado no seu coração. Ele viria perdoar os irmãos, ele perdoaria os irmãos, ele se reconciliaria com a sua família, mas ele sim viveu um momento
emocionalmente falando, instável por conta de toda a mágoa que ele carregou contra os irmãos, por conta, inclusive, das invejas que os irmãos destilavam contra ele, também por conta de terem vendido a povos estrangeiros. Então, as emoções também foram, de alguma forma, tocadas, foram comprometidas por conta dessa questão dos sonhos. Quer ver uma outra área que, por conta dos sonhos de José, foi comprometida na sua vida? A área emocional que gerou decepção. Ele se decepcionou, ele ficou frustradíssimo. Então, ainda na esteira dessa questão emocional, eu cito essa decepção dele. Tanto é que quando ele interpreta os sonhos do copeiro e do padeiro do rei, quando ele interpreta o sonho do copeiro do faraó, ele fala o seguinte: olha, quando você voltar a servir o faraó, não esqueça de mim não. Mas a Bíblia fala que, porém, o copeiro do rei esqueceu-se de José. Então, emocionalmente, ele carregava a mágoa dos irmãos, uma decepção por ter sido esquecido no cárcere, tudo isso por conta do foco que ele tinha nos sonhos. E da mesma forma, tem muita gente abrindo mão de sonhar por causa dos medos de se desgastar com os sonhos. Você olha assim o sonho, a ambição que você tem, e você pensa, rapaz, isso aí é muito grande. E para viver isso, eu vou ter que pagar preços altos. Para que eu possa ter um ministério relevante, eu vou ter que pagar um preço alto, de corrigir coisas dentro de mim, de ajustar rotinas, de ajustar a minha disciplina, o meu foco naquilo que Deus tem me dado. Para conquistar tal coisa que eu tenho como ambição na vida, eu vou precisar me desgastar demais, então eu não quero nem saber desse negócio. Valeria a pena, mas quando eu olho o desgaste que eu vou ter, eu largo mão disso. E quando você olha para a vida de José, você vê exatamente isso. Alguém que se desgastou no âmbito familiar, se desgastou na sua credibilidade, se desgastou emocionalmente, viveu frustrações e decepções grandes com muita gente próxima. Mas tudo isso por causa dos sonhos. Agora vamos ver se vale a pena isso. Quando Deus cumpriu os sonhos que ele mesmo gerou na vida de José, ao fazer José ser o governador do Egito, ao tornar José governador do Egito, alguém que o próprio faraó diz o seguinte: olha, aqui no Egito só manda mais que você o próprio rei, o próprio faraó. Eu, tirando eu, todo mundo vai ter que, de alguma forma, se reportar a você. Então, a posição que ele assumiu de relevância, de governo, de uma ação abrangente, que na verdade era o cumprimento do sonho que Deus tinha dado para ele lá atrás, que ele teria uma posição de relevância, de governo. Quando Deus cumpriu isso, Deus também foi reparando cada área que José teve desgastado por causa do sonho. Veja que eu falei para você dos desgastes familiares. Quando José se torna governador do Egito, o que acontece? Ele se reconcilia com os irmãos, com o pai, com a família, e coloca a família numa posição privilegiada para aquele momento dos 7 anos de muita pobreza e fome na terra, que por conta dos sonhos de José, por conta das interpretações de José quanto aos sonhos do faraó, ele disse: virão 7 anos de fartura, 7 anos de muita pobreza depois, e nos 7 anos de fartura, se você guardar 20% do que você colher nesse tempo dos 7 anos de muita fartura, você vai ter em sobra nos 7 anos de pobreza. Quando a família dele, os irmãos ali representando a família, foram para o Egito buscar comida por conta dos 7 anos de muita pobreza, José pôde então se reconciliar com os irmãos, fazer com que os seus familiares subissem para o Egito. Então, foi um tempo de reconciliação familiar, foi um tempo de ajuste familiar que acabou não permitindo que a família de José, a família de Jacó, viesse a ser exterminada por causa da fome. Então, Deus restaurou isso. Quando Deus fez com que os sonhos de José se cumprissem, eu falei que uma das áreas que ele desgastou foi a área da credibilidade. Quando Deus cumpriu isso, a sua credibilidade
não apenas foi restaurada, mas como foi potencializada. Antes ele era um jovenzinho, meio que lunático, meio que sonhador, um jovenzinho idealista, que não cedia aos encantos e aos assédios sexuais da esposa do seu patrão, por conta de um foco religioso que ele tinha lá, para ser alguém que em toda aquela região, todo mundo na verdade, porque o Egito naquela época era uma das grandes potências mundiais, ele foi colocado como apenas alguém que estava abaixo do faraó, do rei do Egito. Ou seja, em termos de credibilidade, isso foi potencializado demais na vida de José. Antes ele era um jovem sonhador, lunático, bitolado na sua ideologia religiosa. Agora ele se torna o governador do Egito. Alguém que dá uma palavra baseada em revelações de Deus na sua alma, e isso é colocado à risca, isso é levado a termo, isso as pessoas acreditam e fazem conforme ele está falando, porque a sua credibilidade foi restaurada. E por fim, eu falei das questões emocionais, as frustrações. Agora você vê José, alguém bem resolvido, confiante, a ponto de dizer para o faraó o seguinte: olha, é fácil resolver esse grande problema que você terá. Pegue 20%, um quinto, 20% de tudo que você produzir e colher nos 7 anos de fartura, e você terá aqui o que comer no Egito nos 7 anos de pobreza, e ainda vai fazer aí a abundância do Egito vendendo isso para os povos aqui da redondeza. Então agora você vê alguém que emocionalmente estava arruinado, decepcionado, magoado, para alguém que, como qualquer líder que precisa tomar boas decisões, agora ele está confiante, agora ele é bem resolvido, agora ele dá direções claras, porque ele não tem mais pesos na sua alma, agora ele não está mais influenciado pela mágoa, pelo ressentimento, pela frustração de ter sido esquecido pelo copeiro no cárcere. Agora ele é um líder de excelência. Então veja que cada área que ele foi comprometendo, que foi desgastado quando ele sonhou, Deus restaurou quando o sonho se cumpriu. O que eu quero dizer a você é que vale muito a pena sonhar, vale muito a pena ambicionar coisas grandes, vale muito a pena desejar ter uma igreja relevante, vale muito a pena ambicionar ter um emprego que vai fazer com que as suas ações sejam relevantes, vale muito a pena ambicionar ter uma família saudável e equilibrada, vale muito a pena sonhar que você pode ser curado e curada dessa mágoa do seu coração, vale muito a pena sonhar em ter ações que abençoem muitas pessoas, porque mesmo se desgastando para que isso se cumpra, quando Deus cumprir isso na sua vida, Ele é responsável por visitar cada área que você teve desgastada por causa dos sonhos e restaurar isso, e não apenas restaurar, mas potencializar. Porque se fosse só para restaurar, não valeria tanto a pena, né? Deixa quieto então. Mas quando Deus não apenas restaura alguma coisa, Ele potencializa. Uma coisa era a família de José até os seus sonhos. Outra coisa, a família de José quando ele se tornou governador. Uma coisa era a credibilidade de José quando ele era um jovem sonhador. Coisa diferente foi a credibilidade de José quando ele se tornou governador do Egito. Uma coisa era a confiança, a autoconfiança e a área emocional de José quando ele era um sonhador. Coisa totalmente potencializada e diferente quando ele se tornou governador do Egito. Deus te abençoe, que você se torne alguém que sonhe coisas grandes, ambicione coisas grandes. Que Deus cumpra isso na sua vida e que ao cumprir, cada área que foi de alguma forma desgastada, Ele vai potencializar. Próxima quarta-feira, às 20 horas, estaremos aqui de novo em mais um Quarta com Bispo. Curta, comente e compartilhe o link dessa transmissão. Deus te abençoe. Tchau.